Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, graças a Deus, tá pessoal? A gente mais um dia aqui nessa realidade, né? Para continuar o nosso processo da consciência, tá? Nosso processo da consciência não é fácil aqui, tá pessoal? Mas a gente que é desperto, a gente precisa entender, tá? Todas as nuances, todo o nível de consciência que cada uma pessoa se encontra aqui nessa realidade, tá? Porque eu sei que a gente, né, se envolve emocionalmente com as pessoas. Não tem o que fazer, tá, pessoal? Principalmente os nossos familiares, pessoal. Não tem como você escapar. É uma escapatória, é escapatória. Então, o que é que a gente tem que entender? Tem que entender o nível dessa pessoa, o nível de consciência que essa pessoa tá? A gente está em um nível, né? Entender o processo da pessoa que às vezes ela não vai despertar no momento que a gente quer, tá, pessoal? A gente tem que entender isso, tá? Então, por isso que a nossa movimentação aqui nessa realidade é um pouco complicado, tá, pessoal? Então, existe várias nuances que às vezes a gente não consegue fazer esse movimento, tá? Mas o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que entender o jogo, a gente tem que entender o jogo e começar a movimentar a energia para uma frequência elevada. Então, pessoal, eu vejo muitos se dizem, né, evangélicos. A pessoa tem movimentos, tá? Eles nem percebem, tá, pessoal? Isso é inconsciente, eles nem percebem que estão fazendo esse movimento. Isso é uma análise minha, análise da nossa consciência, né? Porque a gente faz a análise da gente, automaticamente a gente vê o comportamento das pessoas. Porque essas pessoas são espelho para a gente, tá? O espelho de que está errando, de que está fazendo alguma coisa. Então elas são nossos espelhos também, mas de uma frequência totalmente errônea. Então, pessoal, eu vejo pessoas que é do meio religioso e entrar nessa frequência. E a pessoa não está desperta. Tem até pessoas do meio da espiritualidade. Ah, eu estou desperto, eu sou desperto, eu despertei. Mas olha o comportamento dela, pessoal. Olha a frequência que ela está trazendo. Olha a energia. Nossa, ontem eu assisti uma live, né? Onde tinha um cidadão, uma frequência que ele trouxe muito boa, tá, pessoal? A meditação também muito boa. Nossa, eu apaguei aí, dormi, tá? Por isso que eu acordei hoje tão cedo, tão bem, tá tão leve. Foi a frequência, tá? A frequência ajudou o meu processo interno, né, pessoal? Eu agradeço essas pessoas. E é isso que a gente tem que. A movimentação da energia, tá? Porque você está vendo aí, a Matrix está lançando energias totalmente de baixa vibração, tá? Que é na escala de Hawkes, né? Trazer o que? Medo, trazer como é que preocupação, escassez, ai, não vai ter mais o que comer, meu Deus, vai acontecer a guerra aqui, ai. Então, a Matrix ela está produzindo esse efeito dessas energias, é a movimentação. Então, se você se conecta a isso,
você entra nessa frequência, tá? Tem gente agora que está nesse pânico aí, tá, pessoal? Veio pessoas que é religiosa e tudo e está nesse pânico, tá, pessoal? Por quê? Por que, que ele faz isso? Para distrair a nossa consciência. Isso é tudo distração, pessoal. Tudo distração da nossa consciência para a gente não vibrar. Então, ele sabe, o inimigo sabe que ele perdeu e está próximo de ele perder aqui o controle da realidade que está aqui. Então, ele está fazendo de tudo para consciências também ficarem presas na mesma frequência que eles querem que vocês fiquem. Então, por isso tudo está acontecendo, tá, pessoal? Tem muitas pessoas que dizem, nossa, por que, que isso está acontecendo? É isso, tá? Se vocês reparar a Bíblia não mente, tá, pessoal? A Bíblia está seguindo ali os passos, tá? Principalmente a palavra de Cristo, tá? A palavra de Deus, ela é com firmeza, é com verdade, tá? Por isso que Cristo, quando falava, quando dizia em verdade, ele reforçava a verdade. Entende, pessoal? Então, é isso, tá, pessoal? Por que, que eu estou dando essa introdução? Tomar um pouquinho de chá aqui. Porque a gente está falando aí de um tema que é a movimentação da energia, tá, pessoal? Então, quando eu falo vibração baixa, vibração alta, eu estou falando dessa escala de Hawkins. Você já viu a escala de Hawkins? Que ali, de acordo com o sentimento que você produz, você está vibrando a sua alma, né? Está vibrando em uma frequência alta ou baixa. Então, quando eu falo vibração baixa, vibração, eu estou falando dessa situação. Então, a Matix ela vai lançar uma frequência, tá? Totalmente, quando eu falo de baixa vibração, é nesse sentido, de que vai produzir frequências, energia, né? Que vai causar mal a gente. Tem gente que vai desmaiar e tudo aí, tá? Pela frequência que ele vai soltar aí. Então tem gente que vai desmaiar, passar mal, vomitar. Tem gente que não vai conseguir levantar. Entende? É uma frequência aí totalmente, né? Fora do padrão do que a gente está aqui. Porque o ser humano, ele tem que ir subindo aos poucos, tá, pessoal? A frequência dele, ele tem que ir subindo aos poucos. É o que a gente está trabalhando aqui agora. Trabalhando a nossa frequência, a nossa energia, a nossa evolução. Aos poucos. Então, se você lança uma frequência ainda que as pessoas não estão acostumadas, elas vão sofrer o efeito colateral. Entende? É isso que vai acontecer, é isso que eles querem fazer, porque vai ter muita gente que vai até morrer, tá, pessoal? Vai ter aquela morte súbita pela frequência que vai ser lançada aí. Você vai ver muita gente caindo aí duro aí, tá? E não se assuste não, porque esse é o que eles estão planejando, porque eles querem diminuir aí, vocês sabem o plano, né? Diminuir as pessoas aqui dessa realidade. Você sabe as pessoas que eles querem diminuir, né? Você sabe o contexto social que a gente vive, o contexto, você sabe quais as pessoas que eles querem se livrar. Por quê, pessoal? Você sabe aí que a gente vai entrar numa tecnologia, né? Aonde os robôs humanoides, eles vão, né? Tomar aí a frente aí de tudo aí, tá? Isso é coisa já
lá para o futuro, você que está dizendo. Já estão aí já. Entende? Então, o que é que eles estão fazendo? Estão introduzindo para a humanidade aceitarem, tá? A humanidade, as pessoas de uma sociedade mais elevada aceitarem, e as outras eles vão querer se livrar. A maioria desses que da sociedade aí, eles vão querer transformar também no transhumanismo, fazer desses ser humano também robô. A sua consciência, tá? Ele vai prometer que você não vai morrer, né? Entre aspas, né, pessoal? Porque a gente não morre, porque a gente é a consciência, mas pelo vocês estão atrelados ao corpo, você vai dizer, ah, não quero sair do corpo, eu quero viver no corpo. Mas só que esse corpo, ele é biodegradável, então ele vai se como é que se diz? Ele vai se degradando para que a consciência, né, se desprenda do corpo. Mas o que é que a Matrix vai fazer? Um corpo para você de robô, aonde a sua consciência vai ficar. Então, você não vai morrer, porque vai lá, faz a manutenção igual um robô, você vai morrer. E sua consciência fica presa aqui nessa realidade. É isso que eles querem fazer, prender você aqui nessa realidade. E você que não desperta, você fica atrelado ao corpo, ao ego, muitos vão aceitar esse transhumanismo. É por isso que a Bíblia tem lá, né? Em Apocalipse, o homem vai procurar a morte, né? A consciência do homem vai procurar a morte para eles saírem, mas eles não vão conseguir. Por causa disso. Porque vai prometer uma imortalidade para você. Nesse corpo aí, como é uma mistura do ser humano com um robô. Porque vocês que querem ficar aqui eternamente, tá? Vocês que querem eternamente ficar aqui, é isso que vai acontecer com você. Porque a gente, tá, pessoal? Por isso que está lá escrito na Bíblia, né? A morte de justo é como um cheiro suave ao Criador. Mas a morte do ímpio não é. Por quê? Porque a consciência, né? Ela volta para Deus, aquele que é justo. E a consciência daquele que não é ímpio cometer, e não volta para a unidade, para Deus, tá, pessoal? Então, por isso que Deus não se agrada da morte, tá? Então, eu sei, tá, que essa situação as pessoas ainda têm dificuldade, porque a gente tem dificuldade ainda de encarar a morte, esse processo de separação, a gente tem problemas sobre essas coisas. Entende, pessoal? Então, é isso. Então, depois de dar toda essa introdução, tá, pessoal? Para que vocês percebam a realidade que a gente tá, vamos continuar o nosso movimento, a movimentação para a nossa espiritualidade. Então, a gente parou aonde, pessoal? A gente vai para a quinta parte, tá? Desse tema aqui, tema bom, né, pessoal? Tema bom aqui que a gente está falando, que é o quê? O que é a movimentação espiritual? Então, eu acho que a gente falou até a quarta parte aí, eu acho que você tem uma ideia agora do que é essa movimentação, né, espiritual, né? E por que temos que movimentar energia? Então, a gente tem que movimentar energia
Por que eu não coloquei movimentar para o bem ou para o mal, pessoal? Porque isso vai ser uma decisão sua. Por isso que eu não coloquei aqui. Você, automaticamente, você vai estar movimentando a energia, seja para o bem ou para o mal. Aí eu faço a pergunta para você. Você está percebendo qual é a energia que você está movimentando, pessoal? É para o bem ou para o mal? Porque essas duas energias estão nessa realidade, que a gente chama de dualidade. Entende? Lembra lá meu vídeo, o que é a dualidade espiritual? Tá aqui. Tá aí, pessoal. Vocês tudo tá tudo de mão beijada para você, né? Se vocês é um que está despertando, quer buscar essas coisas espirituais, quer entendimento, quer crescer, entender como é que está funcionando aqui esse jogo, vocês, tá aí, vários estudos meu aí, tá? Se vocês tirar seu tempo, tá? Você acha que seu tempo é precioso? Então, seu tempo aqui, você não vai estar perdendo, você vai estar crescendo preciosamente, tá? Então, o que é essa movimentação, pessoal, que a gente viu aí até a quarta parte? Ele fala: a movimentação espiritual é uma mudança interna da consciência. Então, mudança interna da consciência significa o despertar da consciência. Você já viu falar sobre isso ou não? Nunca ouviu? Vocês novos aí, que eu vi que entrei no meu canal hoje aí, eu vi que tem pessoas novas se inscreveram, tá, pessoal? Cada dia que entra eu vejo lá que tem, né, o YouTube dá um recado assim, tem novo inscrito. O YouTube avisa, né, que tem um novo inscrito na área aí, ó. Então, vocês novos aí, então essa mudança interna, que essa movimentação é quando você desperta a consciência. Então, aí você está movimentando a energia para frequências evoluídas. Então, energeticamente, né? Sua alma começa a vibrar em outra frequência quando você desperta. Consciente que transforma a mentalidade e a alma. Então, você está consciente de que está transformando a sua mentalidade e a sua alma, influenciando o corpo físico. Então, há também a transferência da sua frequência da alma para o corpo físico. Também pode surgir, também pode significar o fortalecimento da fé e a oração. Então, pode significar aquele que você fortalece, você começa a buscar coisa espiritual, você começa a sentir um desejo dessas coisas que eu estou falando aqui espiritualmente. Então, todos vocês aqui, ó, foram criados por esse espírito aí, né? Para ouvir essas coisas aqui, porque você está tendo desejo, você quer saber sobre essas coisas. Então, meu vídeo, né? O chamativo, né? É o que é a movimentação espiritual. Então, quando você vê essas perguntas, essas coisas, eu sei que o desperto gosta dessas perguntas e quer saber. Então, você deve clicar no vídeo. Você clica no meu vídeo e você vai querer saber. Muitas pessoas vieram assim, pessoal. Aqueles que estão procurando essas coisas espirituais, tá? Ele fala, essas ações movidas pelo Espírito Santo. Então, é pelo Espírito Santo que está trazendo você. Ou um fenômeno energético, como o desdobramento da consciência. Então, quando você está nessa movimento, você tem saída do corpo, viagem astral, que é desdobramento da consciência. E um aumento da vibração da aura. Então, um aumento da frequência da sua alma.
vai começar a refletir essa aura espiritual. Então, a gente falou isso na primeira, né, pessoal? Espero que vocês assistam. Primeira, segunda, né? Terceira, aqui, terceira parte. A gente falou a quarta parte, né, pessoal? E agora a gente vai para a quinta parte. Mas antes a gente vai ler aqui, a gente estava lendo aqui, não foi? Ele fala que a gente parou aqui. As interpretações dessas experiências pode variar, mas muitas vezes leva a um maior compromisso com a vida espiritual. Então, essas interpretações suas experiências espirituais vai levar você a um compromisso com a vida espiritual. Então, quando a gente, pessoas, né, tem esses fenômenos, essas experiências espirituais, é que a espiritualidade movimentou a energia, tá, pessoal? Movimentou espiritualmente para que vocês despertassem. Então acontece essas experiências, saída do corpo, às vezes até um AQM, às vezes experiências espirituais, você abre sua visão. Entende, pessoal? Para que você desperte, porque às vezes tem pessoas, tá, pessoal, que já está saindo, ela já saiu do trilho da caminhada espiritual dela aqui. Pelas influências, né, pelas frequências, pelas influências, como é que se diz, da Matrix aqui, começa a enganar a pessoa, cai de cabeça aqui nessa Matrix, então ela está presa. E essa é uma pessoa que veio aqui fazer um trabalho, uma missão, a consciência dela, e ela esqueceu disso, ela está se envolvendo aqui, ela pensa que ela só é esse corpo aqui, só é essa realidade. Então ela está aqui totalmente de cabeça. Então, e sendo influenciada pelas coisas dessa realidade da Matrix, levando até para ela para uma frequência totalmente fora da frequência que ela tinha que vibrar. Então, saiu do trilho. Então, o que é que a espiritualidade faz? Então, tem que acordar a pessoa. Então, eu lembro da minha experiência, pessoal. Esse camarada tem que acordar, tá dormindo. Então, é isso que a espiritualidade faz, esse movimento espiritual, e desperta a nossa consciência. Então, que ele fala que interpretações dessa experiência pode variar, mas muitas vezes leva a um maior compromisso com a vida espiritual. Então, eu tive a minha experiência diferente de outras pessoas que tiveram experiência. Vocês também tiveram. Mas vocês levaram vocês a ter um compromisso espiritual, como eu também. Entende? Sempre vai levar a isso. Aí ele fala, apesar do muito bem benefício do mover espiritual, né? Também existe desafio. Então, existe que a gente, o despertar, pessoal, esse movimento não é fácil, tá? Principalmente no início. Por isso que vocês novos aqui, não sei se vocês despertaram me ouvindo aqui, ou você ouviu alguma coisa aí falando e está buscando informação e você vira o meu vídeo, tá? Ainda bem, porque meu vídeo aqui é autoexplicativo, eu estou informando todas essas coisas. E tem poucos vídeos aí no YouTube assim, tá, pessoal? É porque existe interesse, existe em vender curso, tá? No meio espírita, para você aprender. Existe, se você não tem dinheiro, tá? Talvez você não aprenda sobre isso. Mas aí, se você é um cidadão igual a mim, da periferia, não tem recurso para investir nesses estudos, não tem. Então, por isso que eu abri meu canal, pessoal, tá?
as informações, eu venho trazendo aqui no meu canal para ajudar vocês que estão despertando. Porque existe aí no meio espiritualista, mas você vê, você tem que pagar curso. É, existe uma movimentação dessa energia aí, do dinheiro aí, tá? Interesse. E tem muitos que não tem nem conhecimento, tá? Mas porque tomou um curso, aí também vai fazer para tomar um curso para ganhar dinheiro em relação a isso, tá, pessoal? Então existe tudo isso, tá, pessoal? Nesse nosso meio, nessa nossa realidade. Então, se você é uma pessoa, um jovem igual a mim, né? Jovem, entre aspas, né, pessoal? Vocês acham eu jovem, pessoal? Entende? Então, se vocês como eu, da periferia, não tem uma condição financeira, tá? Tomar um curso aí. Eu vi um curso aí que você tem que 1.000 e pouco reais, tá? E você tem que parcelar 200 e quantas parcelas o ano todo de 200 e pouco. Então, pessoal, você para pegar essas coisas espirituais, se você não tem dinheiro, você não vai tomar isso. Entende, pessoal? Então, existe isso, tá? E por isso que eu abri meu canal é aberto, sabe? E trazendo essa explicação detalhadamente. Ah, irmão Samuel, você ganha quanto aí? É? Você já viu aquela palavra N-A-D-A? Nada. Não ganho nada, pessoal. Tá? Agora, como é que se diz? Como é que se diz? Vivo em um mundo onde todo mundo precisa dessa energia, que é o dinheiro, pessoal. Não vou explorar você nem nada. Mas o que é que eu fiz? Como algumas pessoas sentiram no coração de contribuir para o meu trabalho aqui. Então, eu deixei as minhas informações, meu Pix, meu telefone, tá tudo aí embaixo da, como é que se diz? Aqui da informação aqui do YouTube. Eu deixei tudo aí. Porque se você disse, não, nossa, trabalho muito bom, nosso trabalho, eu vou ajudar. Você pode ajudar. Entende? Por quê? Porque se eu fecho isso aqui, só vai ouvir o meu vídeo, né? Vocês só vão pagar se você comprar o curso aí para ouvir meus vídeos todos. Essas informações espirituais. Se eu fazer isso, eu vou estar excluindo algumas pessoas da sociedade. E eu sei como é que funcionam as coisas aqui, pessoal. Eu sei disso. Principalmente eu, sendo morador de periferia, uma pessoa pobre, eu sei. Por isso que eu não fiz isso, por isso que eu deixei aberto e segui a direção da espiritualidade. Se eles querem que eu continue esse trabalho, eles vão, como é que se diz? Fazer com que pessoas toquem no coração das pessoas para que esse trabalho continue. Senão, vai parar. Entende, pessoal? É por isso que eu estou dizendo. A gente tem que ter responsabilidade. E tem pessoas, tá, pessoal? Foi igual também acontece com alguns terapeutas. A pessoa está indo para terapia, né, pessoal? O terapeuta está atendendo a pessoa está se sentindo bem, está melhorando, a pessoa tá se desenvolvendo e às vezes ela não quer pagar o terapeuta, às vezes dá Carlote. Como é que pode isso, pessoal? Ela acha que o terapeuta não fez o trabalho nela, não. Então, são pessoas ainda, tá, pessoal, com a consciência totalmente. Então, a mesma coisa aqui. Então, tem pessoas que estão se beneficiando aqui do meu vídeo, estão melhorando, né? Às vezes a espiritualidade está tocando para ela ajudar aqui o canal, ajudar aqui a. Você não vai ajudar Deus, porque Deus não precisa nada seu, tá, pessoal?
Entende? Você vai ajudar aqui o irmão Samuel, que tem um corpo aqui físico, ele que precisa desse dinheiro, dessa energia, tá? Não vai ser igual os pastores enganar vocês, tá? Mas porque eu falo coisas da Bíblia, coisa religiosa, tá? Que vem desse meio religioso, vocês têm mau pensamento. Eu sei disso, mas eu estou esperando vocês crescerem a consciência, entenderem isso, tá, pessoal? Entender o jogo. Então, qual é o jogo aqui? O jogo é esse. Você precisa de dinheiro para se movimentar, você precisa das coisas. O jogo é esse aqui que foi colocado para a gente aqui como ser humano que tem um corpo aqui. Tudo para nosso corpo a gente precisa de dinheiro. Então, eu estou esperando várias pessoas aqui, tá? Que foram beneficiar. É a mesma coisa. Vai para terapia e a pessoa não quer pagar a terapia. Acha que o terapeuta não vê. Ah, ele só ficou lá sentado me ouvindo. Ah, isso é trabalho? Pessoal, ainda existe pessoas nesse nível de ignorância de consciência. Tem outras que já superou isso, tá? Mas ainda existe, tá? A mesma coisa aqui, porque a maioria do que vem para o meu canal são religiosos, tá? E aí tem esse problema, tá, pessoal? Que elas já foram doutrinadas lá de outra forma, aí acha que eu tenho que fazer igual da forma lá, aí fazer, entende? E não entende o processo aqui da consciência, entende? Porque o importante aqui de vocês é vocês tomarem consciência. Então, se vocês têm consciência, vocês vão perceber isso. Tenham sido muito ajudados pelo vídeo do irmão Samuel. Então, você toma consciência, eu vou contribuir. Isso é um ato de consciência. Então, é uma movimentação espiritual. Tá? Então, ele fala isso, que o mover do espírito tem um desafio. A interpretação espiritual pode ser subjetiva, em algum caso leva ao conflito dentro da pessoa ou no grupo. Então, pessoa entra em conflito, grupo entra em conflito. Então, tudo isso pode acontecer no despertar. É o desafio que a gente enfrenta aqui, pessoal. Porque tem pessoas que ela desperta, mas ela tem coisas ainda que ela precisa ser trabalhada. Ela espiritualmente, porque ela está apegada ainda às coisas materiais, às coisas do ego, né? Então, práticas que ela vinha fazendo, entende, pessoal? Então, tem que esperar. Então, é um trabalho, né? Que a pessoa vai, aos poucos vai deixando, né? Ela vai entendendo, quando ela vai crescendo consciencialmente, ela vai largando aquela frequência, aquele apego daquelas coisas. Por isso que não é fácil, tá, pessoal? Despertar é um desafio para a nossa vida. Mas aí a pergunta é: será que a Bíblia fala dessa movimentação espiritual ou não, pessoal? Não, irmão Samuel, não existe isso. Vamos ler, tá, pessoal? Então, vamos ler aqui Atos 10, 44 até o 47. Então, vamos ler isso tudo pausadamente para a gente entender aqui, tá? Ele fala: enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todo que ouvia a mensagem. Então, veja que ele já começa a falar aqui que enquanto Pedro ainda falava, então estava falando o quê? Ele estava falando a palavra de Deus e o ensinamento do Evangelho. Então, o que é que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Então, começou o Espírito de Deus a descer, a movimentar as pessoas quando estavam ouvindo a mensagem. Então, por isso que pessoas que não ouvem a mensagem,
o Espírito não vai descer sobre você. Vocês têm que ouvir a palavra de Deus. Né? Aí ele fala, os discípulos judeus, né, que acompanhavam Pedro ficaram admirados. Então tinha um discípulo que era da linhagem dos judeus, né, que se converteu, ficou admirado que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre o gentio, então sobre aquelas pessoas que não eram lá da linhagem judaica. Por que eles ficaram admirados? Porque eles pensavam que esse dom do Espírito era só para o povo de Israel, o povo judeu. Pedro também pensava assim, tá? Mas o Espírito de Deus mostrou a ele que aquele que crê na mensagem, na palavra, seja de que nação for, Deus vai receber essa pessoa. Então, essa Bíblia de nações aí é à toa, tá? Isso aí é puro suco da Matrix, tá? Colocar um contra o outro, eu sou melhor, eu sou não sei o que. Isso aí é a Matrix criando confusão entre as pessoas. Porque a gente é só uma raça humana, né? Que tem etnias diferentes. Mas a gente veio da mesma fonte, né? Se você acredita que a gente veio de Adão e Eva. Se você acredita, porque tem alguns que não acreditam. Tá tudo certo, tá? Aí ele fala, pois ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Então, os discípulos judeus ouviram ele falar em outra língua e louvar a Deus, né? Pedro perguntou, pode alguém se opor ao que ele seja batizado agora que, como nós também recebemos o Espírito Santo? Então, ali todo o povo estava sendo batizado no Espírito Santo. Você pode se opor a isso? Então, ele diz, você pode se opor? Ninguém pode se opor. Se Deus quer batizar uma pessoa de outra etnia, de outra... E aí, você vai se opor contra isso? Entende? Então, isso no começo, né, pessoal, lá da igreja espiritual, então já estava ali começando a igreja espiritual. Então, você vê que o batismo é espiritual. Espírito Santo. Tá? Aí ele fala, João 14, versículo 15 até o 31. Então, vamos ler aqui. Tá bem grande aqui, mas vamos ler pausadamente para a gente ir entendendo, tá, pessoal? Então, existe movimento. Você vê que começou lá desde a igreja primitiva esse movimento do Espírito Santo, então do Espírito, a movimentar as energias, então despertar a consciência, né? Começou desde lá, batizar, encher as pessoas da presença de Deus. Então, esse movimento está acontecendo agora, tá, pessoal? Muitas pessoas estão despertando. Agora tem muitos vídeos, né? No tempo que eu despertei, eu ficava procurando, pessoal, pessoas que falassem sobre isso. Por isso que eu não tem ninguém que fale sobre isso, então eu abri meu canal. Tinha alguns aí com um viés, né, religioso, tá, pessoal? Falando de espiritualidade, mas com viés religioso, né? Onde tinha também que nem muitas pessoas tinham acesso à informação, era curso para vocês tomar, para pagar. Então, no tempo que eu despertei, tinha isso, então eu ficava procurando, né? Porque a gente aqui numa periferia, eu ia para a internet, eu estava sentindo as coisas, eu estava desperto, né? E aí eu ficava procurando informação, né? Já li vários livros, li o livro de Urântia,
né? Li a Bíblia, né? Várias vezes, né? Quando eu estava na igreja evangélica, eu ia procurando informação, tá, pessoal? Aonde tinha, eu estava procurando e analisando também se isso tinha a ver com a verdade da espiritualidade. Porque eu vi muitos nesse meio que não tem nada a ver com a espiritualidade, tá? Então eu tinha que fazer esse garimpo. É por isso que eu abri meu canal, para passar aquilo que eu garimpei ao longo desse despertar. Eu abri meu canal, então as informações que eu trago já é garimpado, então eu sou garimpeiro. Entende? Aquilo que eu sinto que é verdade, a espiritualidade fala comigo, aquilo que tem a ver com a verdade da espiritualidade. Porque tem muito engano também no meio mesmo da espiritualidade, tem muito engano. Então, e o própria Bíblia, né, fala que a gente tem que examinar o espírito para ver se provém de Deus ou não. Entende, pessoal? Então, João 14, versículo 15 e até o 31. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui devagarzinho. Tá, pessoal? Aí ele fala, né? Aqui está uma movimentação. Quando eu movimento a energia aqui, movimenta tudo, tá? Aí ele fala, se você me ama, guardará os meus mandamentos. Então, o que é que está falando isso, pessoal? É Cristo, né? Para os discípulos. Então, se vocês me amam, guardará os meus mandamentos. Mas onde que tem que guardar o mandamento dele? Né? É no coração. Então, vai ser guardado no coração esses mandamentos. Aí ele disse, e eu pedirei ao Pai, né? Cristo vai pedir ao Pai, e ele lhe dará outro consolador. Então, vai a promessa que ia dar um consolador se guardasse o mandamento, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então, quando o Espírito você desperta, não tem mais volta. O Espírito de Deus está sobre você. Tá? Quem é que pode rejeitar? Só você, pessoal. Por isso que Paulo ele escreve lá: quem me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a fome, a peste, a miséria, os anjos caídos, demônios, principado, potestade? Quem é que vai me separar? Ninguém poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, ninguém pode separar você. Mas existe um que pode fazer isso. Você mesmo. Você pode se separar de Deus. Entende, pessoal? Então, por isso que quando você tem consciência disso, tá, pessoal? Aconteça o que você, Deus está com você para sempre. Então, o que é que ele fala? 17. E o Espírito da verdade, então, é o Espírito de Deus, o Espírito que o mundo não pode receber. Então, não é todo mundo que tem o Espírito da verdade. Eu pergunto a você, existe o Espírito da verdade? Existe o Espírito do engano? Não. Primeira pergunta é essa. Você existe, irmão? Tem espírito de engano. Então, automaticamente existe um espírito da verdade. Aí eu faço a pergunta: todos estão com esse espírito da verdade? Responda aí, pessoal, tá? Porque isso vai fazer você entender, tá, pessoal? Que nem todo está com esse espírito da verdade. Por isso que a gente tem que garimpar, a gente tem que examinar. Por isso que a gente tem que observar as coisas. Não é ir logo aceitando as coisas, como muitas pessoas, pessoal. Principalmente hoje, né? Como as pessoas pensam que igreja, né? Igreja é o templo físico. Aí tem um ali que abre uma igreja ali, aqui mesmo
na minha comunidade, alguém abre uma igreja ali, tá lá todo mundo lá e tá lá todo mundo cheio, tá todo mundo lá na igreja. É assim, você não sabe nem que o camarada, que espírito o camarada vai trazer. Que frequência é essa? Será que é o espírito da verdade? Entende? Então isso acontece, tá? Aí ele fala, o espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não vê e não conhece. Então, o espírito da verdade ninguém vê e ninguém conhece. Só conhece aquele que recebeu esse espírito. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Então, olha o que Cristo fala para os discípulos. Você conhece esse espírito, né? Você, porque não vê nem conhece, vocês o conhecem, porque ele habita em você. Então ele estava habitando nos apóstolos e estará com vocês para sempre, né? Aí ele fala, 18, não deixarei que fique órfão, voltarei para junto de vós. Então, vocês, eu vou sair dessa realidade fisicamente, mas espiritualmente eu vou estar com vocês. Então, quando a gente está, né, no mandamento, obedecendo o mandamento, a gente está na frequência de Cristo, Cristo está com a gente. Ele não deixou a gente órfão, pessoal. Tá? Espiritualmente, ele está com a gente. Ele não está fisicamente, como os discípulos estavam com ele. Deu para entender agora, pessoal? Então, vamos lá. Aí ele fala, não vos deixarei órfão, voltarei para junto de vós. Então, olha o que ele fala, eu voltarei para junto de vós em espírito. Né? Por isso que Paulo fala lá, aquele que não tem o espírito de Cristo, esse tal não é dele, não pertence a ele. Então, quando chegar aquele dia, Senhor, não cantamos na igreja, não profetizamos, não expulsamos demônio na igreja, ele vai falar abertamente, apartai-vos de mim, que eu não vos conheci, eu não conheço vocês. Se vocês não tiverem intimidade, vocês não receberam o meu espírito, vocês me rejeitaram. Vai acontecer isso, tá, pessoal? E não tem o que fazer. Por isso que vamos verdadeiramente ser discípulo, entrar nessa frequência, nesse espírito de Cristo, sendo guiado por esse espírito. Então ele disse, cadê, pessoal? Onde é que eu parei? Voltarei para junto de vós. 19. Mas um pouco e o mundo não me verá mais. Então, não verá ele fisicamente mais. Vocês, no entanto, me verão. Então, como assim, pessoal? Ele está falando com o discípulo, o mundo não me vai ver mais fisicamente. Mas você me verão. Se você guardar o meu mandamento, eu vou estar com vocês em espírito. Entende? Aí o que mais? Porque eu vivo, vocês também viverão. Então, porque Cristo está vivo. Cristo está vivendo e não está morto, pessoal. Então, e vocês viverão também. Tá? Aí o que mais? Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai. Então, no dia que você receber o Espírito da verdade, você vai saber que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim e que eu estou em vós. Então, por isso que quando a pessoa desperta, recebe o Espírito, ela não vai sair procurando Deus, pessoal. Tem pessoas que quando vocês estão aí saindo de igreja, uma igreja, você está procurando Deus. Eu estou procurando Deus. Onde ele está, irmão Samuel? Quando você está assim, é porque você não tem o Espírito da verdade. Porque o próprio Deus está falando, quando vocês
receber esse Espírito, você não vai sair, porque eu estou com vocês. Você vai saber que o Pai está comigo, eu estou em vocês e vocês estão em mim. Você entende o engano, pessoal? Que foi passado para a gente, então 20, né? Aí o que? 21. Vamos continuar a leitura, pessoal. Aquele que tem o meu mandamento e guarda é o que me ama. Veja bem. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e manifestarei a ele. Então, Cristo vai se manifestar àqueles que guardam o mandamento e que amam o Pai. Né? 22. Então Judas, não Iscariote, então é o outro Judas, né? Que não é o Judas Iscariote que traiu a Cristo. Você vê que João aqui, ele coloca, né, pessoal? Ele dá ênfase para você não ter alusão a foi Judas o Iscariote. Não, ele colocou. Então Judas, o não Iscariote, que não era Iscariote, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará em nós e não ao mundo? Olha a pergunta que Judas, o não Iscariote, aquele que traiu era outro Judas, tá? Ele fez a pergunta. Então, por que se você vai se manifestar a nós e não ao mundo? Aí, 23, Jesus respondeu. Vamos ver a resposta de Jesus para Judas, né, pessoal? Aquele que não é Iscariote, não é aquele Judas Iscariote, tá? Aí Jesus respondeu, né, a Judas: se alguém me ama, guardará minhas palavras. E o meu Pai o amará. Veja bem, olha o que ele está falando. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, vocês têm que se tornar morada do Pai e de Cristo. Então, vocês vão se tornar a igreja de Cristo. Então, a igreja espiritual. Então, é aquele que o quê? Ama as palavras de Cristo e está guardando no seu coração. Então, está andando ali de acordo com o que Cristo está direcionando. Esse que ama Cristo. Entende agora, pessoal? Entende como Cristo vem fazer morada na gente? É por isso que lá em Apocalipse ele diz: eis que estou à porta e bato. Então, que porta é essa, pessoal? De que casa ele está batendo? Jesus está batendo na porta para entrar. Tem até uma música dos evangélicos, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, né? Me ensina a ter santidade, quero andar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Você já viu essa música aí? Os evangélicos estão. Então, qual é a casa? Entra na minha casa. Então, você está mandando Jesus entrar nessa casa física aqui que você tem? Entende? Então, coloca aí qual é a casa aí, pessoal, que Jesus quer entrar. Aí, vamos lá, vamos continuar. Como é que se diz? As minhas palavras, né? Ama, guarda as minhas palavras. E a palavra que você está ouvindo, né? Quem me ama, ele fala aqui: o Pai amará e viremos para ele, faremos nele morada. 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras que você está ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, tudo que Cristo falou foi a palavra do Pai. Não foi a palavra dele. Tá? Então, tudo que o Pai mandou eu falar, eu falei.
Então, quando Cristo, a gente recebe a palavra de Cristo, a gente está recebendo a palavra de Deus. Entende, pessoal? Então, o que mais? Aí, 25. Na cadeia, onde foi que eu parei? Quem não me ama não guarda a minha palavra. E a palavra que você está ouvindo não é minha, é do Pai que me enviou. 25. Tendo dito isso, enquanto ainda estou com vocês. Então, estou falando isso para vocês enquanto eu estou aqui fisicamente com vocês. 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então, esse Espírito, ele só é enviado no nome de Cristo. Não tem outro nome que vai ser enviado. Então, você pode clamar outro nome aí, não vai ser enviado. É sério, pessoal. Tá? Isso é para não deixar engano mesmo. Então, cadê 25? 26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhe disse. Então, ele vai guiar os discípulos, né? Guiaram, né, pessoal? E ainda lembraram o que foi ensinado pelo próprio Cristo. Pessoal. Por isso que Cristo disse, não se preocupe quando você for levado à sinagoga. O que você vai dizer lá? Porque o Espírito vai guiar você, ele vai usar a sua boca. Então você vai ser só um instrumento. Por isso que os religiosos da época ficaram admirados com a pregação que Pedro estava fazendo. Ele disse, esse não é aquele endoto, aquele Pedro, aquele pescador endoto? E como é que ele está falando essas palavras assim? Essa sabedoria, da onde vem? Eles ficaram admirados, porque era o Espírito usando Pedro. E naquela pregação de Pedro, né? Converteu mais de 3.000 pessoas. Nossa! Despertou muitas pessoas. Então, o cara desse vai ser perseguido pela religiosidade, pela matrix. E foi o que aconteceu, né? Foram perseguidos até matarem os discípulos. Né? Entende, pessoal? Então, o que é que ele fala? Lembrar de tudo que ele disse. 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhe dou. Não lhe dou a paz como o mundo dá. Então, a paz, a frequência de Cristo vai estar naqueles que receberam verdadeiramente Ele. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Então, não entre nessas angústias do mundo, nessas coisas que o mundo está perdendo medo. Então, se você está em conexão verdadeiramente com Cristo, você vai ser guardado, você vai ter paz. Nossa, ontem eu entrei numa frequência boa, senti uma paz, dormi profundamente bem, tá, pessoal? Por isso que hoje até amanheci mais energeticamente bem. Então, dormi profundamente, né? Eu tive até uma saída do corpo, né, pessoal? E tinha lá seres querendo me pegar, tá, pessoal? Eu pensei até que foi a realidade. Eu pensei que estava até invadindo aqui a casa. A minha casa. Eu pensei que foi a realidade. Eu acordei assim na madrugada, né? Porque é tão real, tá, pessoal? Não sei se lá que é o mundo verdadeiro e aqui é o falso. É uma coisa tão real, mas é isso. Ontem eu dormi tão profundo que eu tive a saída do corpo. Mas graças a Deus, né? É importante que eu dormi bem, relaxei. Isso que é importante. Então, ele disse, não fica angustiado nem com medo, né? Porque a paz de Deus vai estar com você. 28.
Vocês ouviram que eu disse, vou e volto para junto de vocês. Então, Cristo está dizendo, você está ouvindo o que eu estou falando, né? Eu vou aqui fisicamente, mas espiritualmente eu vou e volto para vocês. Aí o que mais? Se você me amasse, ficaria alegre com a minha ida para o Pai. Então, se você me ama, você vai ficar alegre com que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu, né? 29. Isso eu falei agora, antes que aconteça. Então, o que é que Cristo estava preparando o espírito dos discípulos ali? Estou falando antes a vocês. Isso vai acontecer. Para que quando aconteça, vocês creiam. Vocês creiam naquilo que eu falei a vocês. 30. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo. Então, vem aí um aí que vai trazer engano, destruição, né? Não, e ele não tem poder sobre mim. Então, esse príncipe desse mundo, Satanás, não tem poder sobre Cristo, sobre a frequência. Então, por isso que quando a gente fica na frequência de Cristo, Cristo está com a gente, ele não tem poder sobre a gente. 31. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levanta-se, levanta-se, vamos sair daqui. Então, ele estava ali no lugar, né? E Cristo estava passando esse ensinamento a ele, que ele ia embora, né? Mas ele ia voltar e ia receber o Espírito de Cristo, que ia guiar ele pela jornada dele, tá? Então, é uma movimentação espiritual que foi feita, né? Lá como é que se diz? No tempo de Cristo ali, tá, pessoal? Então, esse movimento já vem aí há tempo, tá, pessoal? Espiritualidade está sempre aí se movimentando. E a gente tem que entrar nessa frequência, nesse movimento que Cristo iniciou essa movimentação. Tá bom, pessoal? Vamos parar aqui, já 60 minutos. Nossa, eu coloquei aqui o versículo que a gente só ficou só no versículo. Mas vamos parar aqui, né? A gente falou que a quinta parte. Agora a gente vai para quinta, sexta parte. Então vou marcar aqui sexta parte, tá? Amanhã, se Deus, esse Deus invisível, poderoso permitir, e a espiritualidade, né, que está na nossa vida, permitir a gente vai estar aqui estudando, tá, pessoal? Se Deus quiser. Então, agradecer a vocês novos aí, vocês que comentaram aí, obrigado, tá, pessoal? Vocês estão comentando aí, me agradecendo, tá? Agradeça a Deus, tá, pessoal? É Ele que faz o movimento espiritual todo, tanto na minha vida como na sua vida também. Comentaram aí, tá? Obrigado aí. Eu respondo aí, todos aí, né? No dia que tiver muitas assim, tá, pessoal? Aí talvez eu não vou responder tudo, né? Porque senão eu não vou nem gravar vídeo, eu só vou ficar respondendo se tiver. Então, por isso que até quando cresce os inscritos, dá um trabalho muito grande, tá? Tanto espiritual como físico também, tá, pessoal? Tá bom? Mas é isso, faz parte do jogo aqui, tá? Quero agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!